Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados às suas mesas. E tendo feito como azorrogue de cordas, expulsou-os a todos do templo, e com ele as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai daqui isto, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então lembraram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa devorou-me. Tomaram então a palavra os judeus e disseram-lhe: com que sinal nos mostras tu que tens autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondeu-lhes e disse: destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Replicaram, pois, os judeus: este templo foi edificado em 46 anos, e tu o reedificarás em 3 dias? Ora, ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, lembraram-se seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os milagres que fazia. Mas Jesus não se fiava neles, porque os conhecia todos, e porque não necessitava de que lhes dessem testemunho de homem algum, pois sabia por si mesmo o que havia no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ver então a reflexão do Evangelho, terceiro domingo da Quaresma, 3 de março, Evangelho de Nosso Senhor, escrito por São João. Vamos ouvir então a reflexão do dia a dia com o Evangelho, da liturgia diária da editora Paulus. Na Páscoa dos judeus era a festa da libertação. Eles faziam memória da saída da escravidão do Egito rumo à terra prometida, o Êxodo. No entanto, o que Jesus vê no templo contrasta com o sentido da festa, pois a religião se transformara em comércio. Os dirigentes do templo se enriqueciam à custa do sacrifício dos pobres. Compreensível e proporcional, portanto, à reação do Filho de Deus. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Jesus diminui a importância dos sacrifícios antigos e indica que o encontro com Deus se dá principalmente em sua pessoa. Durante a festa, ao verem os sinais que Jesus fazia, muitos acreditaram nele, mas tratava-se de uma fé superficial. Jesus os conhecia por dentro. Para aderir de fato a Jesus, é necessário compreender o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Vou colocar um adendo meu, de minha opinião, Usam constantemente para propor reformas na igreja o fato de que Jesus veio propor uma nova lei, baseada no amor. E, de fato, ele fez isso. Mas tudo que, a partir de Jesus, foi inserido na sua igreja, na igreja que ele fundou sobre Pedro, não deve ser objeto de reforma. Isso Cristo já fez. Então, a reforma Cristo já fez. Não tem mais o que reformar. Temos que seguir, sim, a doutrina, a teologia, o magistério da nossa Santa Igreja. Para isso que ela deixou os seus documentos, os seus ensinamentos, como nós temos, e eu vou continuar na reflexão agora, como nós temos o catecismo da nossa Santa Igreja, que vai servir agora para a gente continuar na reflexão do Evangelho de hoje, onde a gente vai ligar alguns parágrafos do catecismo com este Evangelho de hoje. Vamos lá então no parágrafo 583. Jesus, como antes dele os profetas, professou pelo templo de Jerusalém o maior respeito. Ali foi apresentado por José e Maria, 40 dias depois do seu nascimento.
Na idade de 12 anos, decidiu ficar no templo para lembrar aos seus pais que tinha de se ocupar das coisas de Deus, das coisas de seu pai. Ao templo subiu todos os anos, ao menos pela Páscoa, durante a vida oculta. O seu próprio ministério público foi ritmado pelas peregrinações a Jerusalém nas grandes festas judaicas. Assim que ele começa a sua missão, sempre ele vai ao templo. Parágrafo 584. Jesus subiu ao templo como quem sobe ao lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a casa do seu pai, uma casa de oração. E indigna-se, ele fica indignado com o fato de o pátio externo, né, ter sido transformado em lugar de negócios. Ele expulsa os vendilhões do templo e o faz pelo amor zeloso a seu pai. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Os discípulos recordam-se de que estava escrito: o zelo pela tua casa devorar-me-á. Depois da ressurreição, os apóstolos guardaram para com o templo um respeito ainda muito religioso, né? Mantiveram esse respeito, seguindo o mestre. Parágrafo 585. No entanto, nas vésperas de sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não ficaria pedra sobre pedra. E há aqui o anúncio de um sinal dos últimos tempos, que vão iniciar-se com a sua própria Páscoa. Mas esta profecia pôde ser referida de modo deturpado por falsas testemunhas, quando do interrogatório a que Jesus foi sujeito na casa do sumo sacerdote, e ser-lhe lançado em rosto como injúria, quando agonizava pregado na cruz. Né? Usaram isso contra Jesus depois, quando o prenderam. Né? Mas ele aqui falou certo, né, do que iria acontecer com o templo do seu corpo, e mais tarde, né, com o templo mesmo, no ano 70, né, da era cristã, o templo foi totalmente destruído. Né? Parágrafo 586. Longe de ter sido contra o templo, onde proclamou o essencial da sua doutrina, Jesus quis pagar o imposto do templo, associando a si Pedro, que ele acabara de estabelecer como pedra basilar da sua igreja futura. E mais ainda, identificou-se com o templo, apresentando-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Por isso é que a sua entrega à morte corporal prenuncia a destruição do templo, a qual vai assinalar a entrada numa nova idade da história da salvação. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. De fato, né, o templo sendo destruído, o judeu teve que adorar a Deus em outros lugares, né? Não mais no templo como era de costume, né, para todo o povo. E até hoje o templo não foi reconstruído, né? O templo não existe, né? Só uma parede, né? Apenas uma parede, né, que está lá ainda, mas o templo mesmo, o templo como foi conhecido na época de Jesus, não existe mais, né? Então isso é o que diz aí o catecismo da nossa Santa Igreja a respeito desse evangelho de hoje, onde Jesus expulsa os vendilhões do templo, né? Aqueles que ajudavam a enriquecer os sumos sacerdotes, os fariseus, né? Os doutores da lei, que depois vêm aprender e encaminhar Jesus para a morte e crucificação. Né? Fiquemos com essa reflexão para nós neste dia.